Crise política na Argentina pode atrapalhar o futuro do governo Milei, às vésperas de um processo eleitoral super importante que vai renovar o parlamento do país. Casos de corrupção envolvendo a sua irmã e derrotas sucessivas do Congresso ameaçam o governo argentino. Falar um pouquinho também sobre o importante ataque que Israel faz a um hospital no sul da faixa de Gaza que elimina 20 pessoas, contando com 5 jornalistas. Isso, claro, está sendo acusado pela comunidade internacional por crimes de guerra. Falar um pouquinho também, galera, sobre o governo Nicolás Maduro, que se prepara para uma possível e provável até ofensiva dos Estados Unidos, mas eu diria que não exatamente da melhor maneira possível, colocando até em dúvida, será que a Venezuela consegue resistir aos avanços dos Estados Unidos? Falar um pouquinho também, galera, sobre palavras polêmicas de Trump, que garantem que se ele jogar as cartas direitinho, pode destruir completamente a China e inclusive ameaça os chineses com tarifas de 200%. Enquanto isso, o Trump também compra 10% das ações da Intel, que é uma empresa importante nos Estados Unidos, depois de ter ameaçado o CEO e garantindo que isso vai ser super importante para a tecnologia dos Estados Unidos. O que será que está acontecendo com o governo americano, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre palavras do governo Trump, sobre uma série de questões, como o impeditivo de guerras, sobre a questão guerra Rússia e Ucrânia, e dando uma certa passada de pano em relação ao Putin, alegando que se eles não se reúnem com o Zelensky, por simplesmente ele não gosta da liderança ucraniana, que, aliás, se fosse ele o presidente, faria a mesma coisa. O que será que prepara, né, o futuro da guerra entre Rússia e Ucrânia? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a possibilidade da revogação da licença da NBC e da ABC, emissoras americanas que, segundo o governo Trump, não corroboram com a narrativa republicana e são totalmente pró-democratas e ameaçam a democracia dos Estados Unidos, enquanto o Reino Unido ratifica e consolida uma grave crise migratória no país, que inclusive ameaça até a popularidade de Keir Starmer. O que está acontecendo no país, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma super novidade para você. Que a Insider tem as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil e é parceiraça aqui do canal. Pô, você que é velho de guerra aqui, já sabe. E que inclusive faz parte de todo o meu guarda-roupa. Seja, por exemplo, com as Tech T-shirts, carro-chefe da marca, pelo menos pra mim. Ou as Core T-shirt, que são esse tipo de camiseta. Que tem uma gramatura um pouco mais grossa, para aquela pessoa que tem um pouco mais de timidez em relação ao corpo, porque marca um pouco mais, tá um pouquinho sobrando ali e tudo tal. Essa camiseta, galera, de verdade, ela é sensacional. Eu tenho ali as meias, as cuecas, que aliás também são coisa de, assim, outro planeta praticamente, tá? Extremamente confortável e prática. Mas caso você nunca tenha usado Insider ou já tenha usado e vai continuar, tenho certeza, usando a marca, porque quem usa não se arrepende, eu tenho uma super promoção com o meu link aqui exclusivaço para você. Utilizando o link aqui na descrição, caso você compre 2 Tech T-shirts, você ganha uma cueca Boxer Performance, ou caso você compre 2 Perfect Top, você vai ter acesso a uma calcinha briefing na faixa, galera. Mas corre, porque, de novo, é só enquanto durar os estoques. Como a Insider é referência no mercado e como eu falei pra vocês, quem usa não se arrepende, continua pra sempre na marca, como é o meu caso, todo o meu guarda-roupa, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido pra você ou pra um eventual presente que você queira dar pra sua mãe, namorada, enfim, né, galera? Tenho certeza que a pessoa vai gostar, belezinha? Então usa Insider, tenho certeza que você não vai se arrepender. As melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, link exclusivaço pra você na descrição. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe pra vocês na introdução, de fato, a Argentina, ela passava por uma crise econômica por vários sucessivos governos mal sucedidos. A gente pode colocar, por exemplo, Néstor Kirchner, depois a Cristina Kirchner, depois o Maurício Macri, Alberto Fernandes, e o Milei, ele surgiu talvez como uma voz de sopro, algum tipo de sopro de esperança, prometendo ser um presidente libertário, ou pelo menos o mais liberal possível, com seu plano motosserra, cortar uma série de gastos públicos, combater privilégios. Ele inclusive, né, fez o seu pronunciamento não exatamente no Congresso, alegando que ele não era exatamente um político. Ele prometeu acabar com os escândalos de corrupção, que segundo ele faziam parte somente do governo peronista. E é fato, galera, que assim, apesar de algumas dificuldades, principalmente para a população mais pobre, a gente pega, por exemplo, a falta de reajuste para aposentados, a falta de reajuste, por exemplo, de alguns subsídios em relação à saúde, educação, enfim. Quando você analisava os dados macroeconômicos da Argentina, eles eram de fato bem-sucedidos. No princípio de controle da inflação, aumento dos investimentos
investimentos estrangeiros, a confiabilidade do mercado internacional, até mesmo de organismos como o FMI e o Banco Mundial, que viam a Argentina com mais credibilidade para pagar os seus credores, e esperava-se, claro, talvez até pela falta de concorrência política, visto que a oposição da Argentina é muito mal vista pela oposição, que ele conseguisse consolidar o seu poder, até porque hoje nós temos um governo Javier Milei que depende muito do partido do Maurício Macri, que não é exatamente a sua base, porque tem pensamentos políticos diferentes, mas até por uma certa conveniência política, a centro-direita está apoiando o governo do Javier Milei. E teremos eleições daqui 2 meses, em outubro, que vão definir uma renovação do parlamento. Ou seja, era a esperança do Milei para conseguir consolidar a sua base governamental e conseguir estabelecer as suas políticas públicas sem tanta oposição do parlamento da Argentina. O problema é que hoje a sua popularidade está em queda. A gente fala, pessoal, de uma queda, hoje está em 41%, que é uma queda de 8% nas últimas 5 semanas. Além disso, se ele vinha obtendo, até com certo respaldo da população argentina, algumas vitórias no parlamento, claro, com alguns freios e contrapesos, natural de uma democracia, ele vem tendo sucessivas derrotas, né, no Congresso argentino, inclusive implicando em brigas políticas, como, por exemplo, ele chamando a sua vice-presidente, a Victoria Villarruel, de uma traidora política, porque supostamente ela não boicotou, por exemplo, um processo que falava sobre o reajuste das aposentadorias na Argentina, que comprometeria o orçamento do país, comprometendo o superávit primário, que é uma coisa que o Javier Milei prega para a recuperação da economia da Argentina. Só que talvez uma das bases mais importantes do seu governo, que é o discurso forte de combate à corrupção, esteja ameaçado. Ele tem, na figura ali da sua irmã, que é a Karina Milei, uma figura super importante, a figura da secretária da presidência, que ela se autodenomina, né, como o jefe, né, o jefito ali, que na verdade seria a chefe, né, porque ela é mulher, claro, mas a chefe era uma referência a Cristina Kirchner, e ele não queria se misturar com a Cristina Kirchner. Muita gente na Argentina coloca que a irmã do Milei, a Karina Milei, é como se fosse uma espécie de conselheira que participa de todas as decisões da vida política do país. Ou seja, um governo quase que duplo, né, do Javier Milei em conjunto com a sua irmã. A grande questão é que alguns escândalos já pesavam contra ela no passado, mas nunca foram comprovados, que supostamente, para que empresas, partidos políticos, membros da sociedade civil marcassem reuniões com Milei, deveria pagar uma certa propina, uma certa compensação financeira. Ou seja, o presidente escolhia quem fazia as reuniões com ele, ou ela, né, escolhia, não exatamente pelos benefícios que isso poderia gerar para a Argentina, mas sim pelos benefícios privados, para a família ou para a irmã do Milei. Além disso, a gente teve o caso do Diego Spagnuolo, que é o chefe da Agência Nacional para Deficientes, ou pelo menos era, que teve alguns áudios vazados. E nesses áudios vazados ele falava coisas pesadíssimas, como por exemplo, que ele já conversou com o Javier Milei e o Javier Milei não fez nada porque mexia com a sua irmã e que ele tinha certeza que estavam fraudando a sua agência. Segundo as suas palavras, qual que era a lógica? O governo, quando ia fazer a compra de medicamentos, e esses contratos estavam orçados mais ou menos ali em $800 mil, não fazia exatamente com as empresas que ofereciam os melhores medicamentos ou nos preços mais baratos, mas sim aquele que pagava a maior propina. E desse valor de $800 mil, mais ou menos ali 8% era destinado para propina, sendo que 3% ia diretamente para a irmã do Javier Milei. Ou seja, estamos falando de valores aproximados, né? Uns $24 mil, galera, convenhamos, vai, convertendo aqui para real, uns $170 mil por aí, acho que dava para fazer uma boi, né? Acho que dá para uma grana aí bem importante. Por enquanto, não há nenhum tipo de comprovação, mas a própria pessoa, né, que teve o áudio vazado, ela já foi demitida do governo e isso começou a levantar suspeitas. Poxa, será que tinha, então, algum tipo de ligação específica? E isso compromete a figura, claro, de alguém que coloca muito poder na mão da sua irmã, já poderia ser colocado como um caso de espécie de nepotismo, professor, mas ela é competente, mas ela tem a confiança do Milei, etc. E isso pode abalar, claro, a popularidade do Milei. Às vésperas, como eu falei para vocês, de um processo eleitoral, que vai acontecer daqui 2 meses, que vai renovar o parlamento da Argentina e poderia fazer com que o governo Milei, que por enquanto não conta com maioria parlamentar e tem dificuldade de aprovar novas leis, enfim, que melhorem, né, o aspecto ali do seu governo, pode prejudicar a sua imagem. Lembrando que essa eleição
eleição, ela está sendo vista quase como se fosse uma espécie de referendo, para saber se a população curtiu ou não as medidas de austeridade, de corte de gastos públicos, pensando em manter o superávit primário ou se prefere um governo mais social-democrata, ou seja, que aumente os investimentos em gastos públicos. Ou seja, o Milei, bem às portas aí, né, às vésperas da prorrogação do segundo tempo para saber o processo eleitoral, está sofrendo com uma crise de popularidade, o que pode afetar bastante o seu governo. Além disso, galera, tivemos também um ataque importante hoje que aconteceu ao hospital ali no sul de Gaza, o hospital de Nasser, próximo ali de Khan Yunis. Estamos falando de um ataque que trouxe 20 mortes, pelo menos até o momento, sendo que desses 20 mortos, 5 eram jornalistas. Jornalistas da Reuters, da Associated Press, Al Jazeera, NBC e também algum outro também, né, que participava ali de outras redes árabes. Só para deixar bem claro para vocês, Israel impede a atuação de jornalistas estrangeiros na faixa de Gaza. Então, geralmente, o que essas emissoras fazem é contatar pessoas que já estejam na faixa de Gaza para fazer a cobertura televisiva, midiática, enfim. Israel fala que vários desses jornalistas, na verdade, eles são muito mais militantes do que exatamente jornalistas. Ou seja, estariam atuando em prol do Hamas ali, né? Vale lembrar, galera, que o ataque ele foi feito de dois ataques consecutivos, foram mísseis, né, que foram disparados, o que geralmente é conhecido como ataque double tap, né? O que seria isso? Você vai lá, faz o ataque, aí depois, geralmente quando o ataque acontece, vem uma equipe de socorristas, jornalistas para fazer a cobertura, e depois um segundo ataque acontece, que foi o que Israel fez. Disparou um míssil e depois, em seguida, depois de um pequeno lapso de tempo, disparou outro míssil, que foi justamente quando morreram os jornalistas. Isso é um crime de guerra pela comunidade internacional. Quando foi confrontado, o Benjamin Netanyahu, ele falou que, na verdade, isso foi um incidente trágico, que não vai se repetir, e próprio Israel falou que é para ser claro, a FDI nunca mira em civis, e se isso aconteceu, as políticas devem ser revistas. Só que, claro, né, a gente está falando disso acontecendo uma única vez. Tanto que houve dados aí recentes que foram divulgados que Israel sabe que hoje cerca de 5 a cada 6 pessoas que morreram no conflito em Gaza não eram militantes do Hamas, e sim civis que sofreram na guerra. O próprio Trump ele ficou muito inconformado com essas ações, ele deixou claro que ele não está feliz e que ele não quer ver mais isso. Ele alega que ele vai acabar com a guerra em Gaza em 2 ou 3 semanas no máximo, e inclusive vai mandar caminhão de ajuda humanitária porque ele sabe da tragédia social que existe na faixa de Gaza. Eu acho, tá, só um pequeno desabafo aqui com vocês, que o Trump tem algum problema com a questão 2 semanas, porque pode reparar que tudo para ele são 2 semanas. Não, daqui 2 semanas vai ser o tarifaço, daqui 2 semanas eu vou saber quem tá certo, se é a Rússia ou se é a Ucrânia, daqui 2 semanas vai acabar a guerra na Ucrânia, daqui 2 semanas agora eu vou acabar com a guerra na faixa de Gaza. E de fato, galera, assim, não parece, né, que esteja próximo de um processo de final da guerra, ainda mais em 2 semanas. O próprio exército israelense, as forças de defesa de Israel, estão fazendo uma operação de deslocamento da população palestina, isso é dito claramente. Eles vão criar chamadas cidades humanitárias, que são espaços fechados, de cerca de 700 mil pessoas, totalmente controlado por Israel. Quem não aceita isso vai ter que sair do território, e é um processo que vai demorar, sim, meses para acontecer. Ou seja, não acho que em 2 semanas o processo vai estar resolvido, a não ser que haja uma grande reviravolta por uma pressão do governo Trump, que eu particularmente não acredito. Além disso, cara, como eu trouxe para vocês, há uma preparação mesmo do Maduro para um eventual conflito e as milícias bolivarianas estão sendo convocadas para a batalha. Quando eu falo para vocês hoje do exército da Venezuela, estamos falando na casa de cerca de 300 mil soldados, depende muito da fonte que você analisa, mas além disso, a própria sociedade venezuelana, o governo venezuelano, ele pode indicar a chamada milícia bolivariana, que aí são de 4 a 5 milhões de pessoas. Só que entendam, são civis, né, que estão lutando aí. Então, sei lá, professores, advogados, tem gente que é aposentado, o cara não tem nenhum tipo de preparação militar para ir para algum tipo de conflito armado. Então, algumas cenas de treinamento, por exemplo, mostram pessoas totalmente despreparadas, sei lá, como se fosse eu, galera, que nunca participei de nada do setor militar, tivesse que lutar contra o exército super bem preparado, que é o exército americano. Então, isso vem promovendo, claro, preocupações na sociedade civil venezuelana e algumas situações como, por exemplo, o
Nicolás Maduro sabendo do destacamento militar marítimo dos Estados Unidos, ali na região do Mar do Caribe, com 6 embarcações, submarinos, aviões espiões, o Nicolás Maduro, por exemplo, fez uma marcha de pescadores da milícia venezuelana contra os Estados Unidos. E aí as imagens ficam até caricatas, porque você vê ali navios pequenininhos, cara, de pescadores armados ali, mas com armas com pouquíssima eficácia contra uma força marítima americana. Que, lembrando, lógico que não todos os equipamentos estão destacados para combater a Venezuela, mas caso os americanos componham todo o seu destacamento militar, a gente fala de uma superioridade de a todos os países da América Latina, da América do Sul somados, ou seja, não tem nenhum tipo de capacidade de resistência frente a uma ofensiva dos Estados Unidos. Claro que, obviamente, uma guerra não se faz, não é super trunfo, né, que você está jogando. Então, eu tenho isso, então eu ganhei. Não é assim, vide a guerra entre Israel e Irã, que contou muito com a ação da inteligência, desminagem ali, enfim, né, não é só comparação de artefato. Mas os americanos, eles são muito mais poderosos e creio que a inteligência também é muito mais forte em relação à inteligência venezuelana. Além disso, a Venezuela começou a fazer uma promoção de generais, até porque está preocupada com o conflito. E aí, quando você promove generais, lembrando que a Venezuela já é o país que, desde Hugo Chávez, mais promoveu generais na história assim, contemporânea, né, o que mais tem generais hoje no mundo, para tentar motivar o exército a lutar em defesa da Venezuela. Hugo Chávez, ele veio do setor militar, por isso que o exército até hoje apoia o movimento bolivariano. O Nicolás Maduro também, ele privilegia esse setor até como forma de garantir a manutenção do seu poder, mas há preocupações com uma eventual incursão dos Estados Unidos. A gente teve também palavras bastante polêmicas do governo Trump em relação à China. Por quê? Eu venho trazendo para vocês, quem é velho de guerra aqui do canal acompanha, sabe o que eu estou falando. A China, ela tem um poder muito significativo, muito estratégico frente aos americanos, que são os famosos minerais terras raras. A China hoje, ela controla mais de 80% das reservas e mais de 80% do processamento desses minerais terras raras, que são um conjunto de cerca de 17 elementos que são amplamente utilizados em setores de tecnologia, setor militar inclusive, ou seja, os americanos estão totalmente na mão dos chineses. E os chineses, quando os americanos começaram a colocar, por exemplo, as suas tarifas comerciais, a China começou a fazer retaliação. E uma das retaliações foi boicotar a exportação dos minerais terras raras. Tanto que os americanos voltaram atrás e suspenderam as tarifas. Só que os chineses aparentemente perceberam, opa, quer dizer que a gente tem uma coisa aqui que é super poderosa que coloca os americanos nas nossas mãos. A questão dos ímãs, dos terras raras. Pois bem, sabe o que a China vem fazendo agora? Não é que ela está impedindo a exportação, mas ela está limitando bastante, aumentando a burocracia no processo. Em que sentido? Hoje, quando os chineses eles vão exportar esses minerais essenciais, eles fazem perguntas. Qual vai ser a utilização? Vai ser para equipamentos militares? Equipamentos militares que vão ser destacados aonde? Na guerra entre Rússia e Ucrânia? Então quer dizer que os americanos estão favorecendo o conflito. Não. Então vai ser destacado no mar da China Meridional, ameaçando a minha soberania? Então precisa ali de justificativas, relatórios, e isso vai burocratizando o processo. Isso vai atrasando e fazendo com que alguns setores dos Estados Unidos estejam não exatamente paralisados, mas atrasados na sua capacidade produtiva, porque faltam minerais chineses. Ou seja, a China supostamente não está boicotando, mas ela está aumentando a burocracia, o que vem atrasando os processos, inclusive de equipamentos militares e tecnológicos dos Estados Unidos. E o Trump sabe que isso está acontecendo. Por isso que ele anunciou tarifas de 200% caso a China não forneça os ímãs essenciais para os Estados Unidos. Inclusive, ele até ameaçou os chineses. Falou que se ele jogar todas as cartas que ele tem à disposição, ele pode destruir a China. Mas que ele não fará isso. Inclusive anunciando depois, não, mas fiquem tranquilos, porque eu pretendo visitar a China. Ele inclusive estava em reunião com o chefe de governo da Coreia do Sul, falando, não, a gente pode fazer visitas, tudo tal. E aí eu quero discutir com vocês, né, poxa, será então que os americanos eles têm uma capacidade de destruir os chineses? Eu, particularmente, cara, não vejo mais assim. Claro que, professor, mas eles têm equipamento nuclear. Tá, e beleza, né? Mas aí a Rússia pode destruir os Estados Unidos pode destruir a Rússia, Estados Unidos pode destruir a China pode destruir os Estados Unidos, ou seja, há uma destruição mundial, os países têm poder para destruir não uma, mas algumas vezes o mundo inteiro. Então, nesse ponto, sim, pode sim, né? Mas agora, quando ele fala jogar as cartas, seria no sentido comercial? Claro, não é que os Estados Unidos, a China, seja totalmente independente dos Estados Unidos. É um mundo globalizado e são as duas maiores economias do planeta.
Mas hoje a China tem mercados alternativos que, aliás, até estão se aproximando. Querendo ou não, pessoal, a Índia, por exemplo, acabou de confirmar que não vai boicotar a compra de petróleo e de combustíveis dos russos, e até a Índia, que é uma rival geopolítica dos chineses, prometeu maior cooperação econômica com a China, de Xi Jinping. Ou seja, as tarifas do Trump estão aproximando os países dos BRICS. E, aliás, os países percebem que depender somente do mercado americano talvez não seja uma coisa interessante, o que pode acelerar o processo de desdolarização da economia, a criação ou busca, por exemplo, de parceiros alternativos, e claro que a China surge como um comprador muito importante. Vide o caso, por exemplo, do Brasil, que passou a aumentar sua exportação ainda mais, né, de soja para os chineses, em detrimento dos agricultores americanos, por conta desse tarifaço aí, né, dessa briga comercial, por exemplo, com os Estados Unidos. Até os próprios chineses, por exemplo, que não são tão consumidores do café brasileiro, né, do café mundial, como é, por exemplo, os Estados Unidos ou outras sociedades, prometeram também que vão tentar comprar mais o café brasileiro, até mudar algum tipo de padrão de consumo, para eventualmente comprar o excedente produtivo de café, já que o café foi taxado em 50% aí, o café do Brasil. Ou seja, eu particularmente acho que o Trump, ele superestima a sua capacidade econômica. E, de novo, não é que ele é desprezível, claro que não, os americanos eles são super importantes. Mas hoje o mundo, ainda mais a China, que é uma baita economia, sim, consegue achar alternativas sem que os americanos destruam o poderio chinês. E o Trump, ele promoveu uma medida bem interessante, que eu quero fazer uma análise aqui um pouco mais, vamos colocar profunda, né, em relação a isso, porque eu acho que é bem estratégico para a gente entender o que seria um governo mais liberal e talvez um governo mais intervencionista. Recentemente, o Trump, ele tinha feito críticas ao CEO da Intel, supostamente alegando que ele tinha ligações ali com a China, com a venda de equipamentos, de tecnologia, que estaria beneficiando os chineses em detrimento dos Estados Unidos. Depois, o próprio CEO alegou que na verdade não, que ele amava os Estados Unidos, e o Trump voltou atrás, falando que na verdade não, ele tem uma carreira maravilhosa, enfim. Ou seja, melhorou ali o relacionamento. Quando de repente saiu a notícia que os Estados Unidos comprou ações da Intel, cerca de 10% da empresa por 8,9 bilhões de dólares. E o próprio Howard Lutnick, que é o secretário do Comércio, falou ali que esse acordo histórico fortalece a liderança dos Estados Unidos em semicondutores e irá estimular o crescimento da nossa economia e ajudar a garantir vantagem tecnológica da América. E muita gente está acusando, mas tá vendo, cadê o país liberal? Os Estados Unidos não é o país mais liberal do planeta, a China que teoricamente é comunista ou socialista, não faz essa intervenção e tal. Primeiro que assim, cara, a China, ela de fato tem sim uma atuação bem forte nas empresas, não é verdade que ela não forneça subsídios, protecionismo. Eu diria que todos os países fazem, mas acho que é um jeito interessante de você entender que mesmo o país mais liberal, ou que se diz mais liberal, protege alguns setores essenciais. Eu trago isso para vocês. Eu não acho que as tarifas promovidas pelo Trump em si, elas estão completamente erradas. Existem algumas tarifas que acho que até deveriam ser aplicadas. Por exemplo, você vai terceirizar completamente a produção de material bélico? Não, é uma coisa estratégica. Você vai terceirizar completamente a produção de chips semicondutores? Não, pode ser uma coisa estratégica, merece um protecionismo, um subsídio, uma ação, uma proteção do Estado maior. Se você pega, por exemplo, a Coreia do Sul, você acha que LG, Kia, Samsung, essas empresas, né, elas cresceram espontaneamente? Claro que não, galera, são empresas. As Xiaobos, né, recebem um forte investimento aí por meio de subsídios, aporte e auxílio tecnológico do Estado. As empresas japonesas, como Honda, Sony, a Toyota, também têm um amplo aparato estatal. Os Estados Unidos mesmo, a Tesla, a SpaceX, elas cresceram à toa, né, ou teve aporte, algum tipo de financiamento do Estado. Então, acho interessante que o Estado, não sei, não fui a fundo aí, né, para saber assim das questões da Intel propriamente dita, mas pensando que é uma indústria de tecnologia e que pode fornecer algum tipo de garantia a mais em um setor tão disputado com os chineses, com os japoneses, com os alemães, mas principalmente com a China, acho que pode ser um aporte estratégico. Mas é interessante para vocês perceberem como o Estado, sim, mesmo numa economia supostamente mais liberal, ela atua de maneira incisiva em algumas empresas. Enquanto isso, tivemos também o Trump, nesse mesmo pronunciamento, falando de uma série de coisas diferentes. Garantindo, por exemplo, que ele impediu 7 guerras, falando que na verdade são 10, mas que 2 ou 3 ele não conta, pelo menos não por enquanto. Falando, por exemplo, que os Estados Unidos já gastaram mais de 300 bilhões de dólares no conflito, mas que agora ele não vai gastar mais nada com a Ucrânia, apesar de estar querendo garantir segurança ucraniana.
mas que seria com apoio indireto. Em que sentido? É o que eu trago para vocês. O Canadá, por exemplo, mandou um pacote de auxílio econômico. A União Europeia promete aportes também econômicos. E esse dinheiro que vai para a Ucrânia, muito provavelmente vai da venda de armas dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos não está gastando nada, porque na verdade ele está cedendo seus equipamentos tecnológicos em troca de dinheiro da OTAN ou da própria União Europeia. Para os Estados Unidos, galera, convenhamos que é perfeita a ideia, né? Quando foi perguntado sobre a possível reunião entre Putin e Zelensky, ele deu uma resposta um pouco desanimadora, falando que por enquanto não há previsão dessa reunião acontecer e que ele percebe que o Putin não gosta do Zelensky. Só que lembra que ele ameaçou, se a reunião não acontecer em 2 semanas, eu vou saber quem é o culpado e ações severas vão ser feitas contra esse culpado, seja a Rússia ou seja a Ucrânia. Depois ele falou que a Ucrânia, por exemplo, não poderia vencer o conflito se ela não consegue atacar, culpa do Sleep Joey, né, que seria o Biden, alegando que o Biden só deixava a Ucrânia se defender. Então dá a entender que ele vai aumentar a capacidade de ataque da Ucrânia. Aí ele foi lá e meio que justificou que o Putin não quer se reunir, colocando, mas o Putin não gosta do Zelensky. Eu também, tem várias pessoas que eu não gosto e não aceitaria fazer uma reunião. Ou seja, deu uma certa passada de pano, embora tenha ficado insatisfeito, colocando que várias vezes ele fica muito chateado quando o Putin faz uma ótima reunião e depois lança mísseis contra a Ucrânia. Depois falou, sobre a questão, mais uma vez, de Rússia e China e Estados Unidos, colocando que hoje os americanos têm a segunda maior capacidade de ogivas, só perdendo para os russos, mas que dentro de 5 anos os chineses também estão prometendo chegar na mesma capacidade que Rússia e Estados Unidos. E de fato a China investe bastante, acho que não vai chegar na mesma capacidade, pelo menos num prazo tão curto, mas é a estimativa do Trump, e por isso ele prometeu que ele vai tentar realizar reuniões de desnuclearização da China, da Rússia e também dos Estados Unidos. E também colocou que ele pretende mudar o nome do Pentágono. Pois é, galera, o centro ali militar que representa a capacidade militar americana mudou de nome em 1949. Até então chamava o Departamento de Guerra dos Estados Unidos e passou a chamar Pentágono. O Trump deixou bem claro que não deve ser Pentágono, e sim Departamento de Guerra, porque Pentágono dá ideia só de defesa. Mas não, os Estados Unidos também devem se preparar, devem estar preparados para futuros ataques. Os Estados Unidos é um país que pode se envolver em guerras, e por isso Departamento de Guerra é um nome muito melhor do que Pentágono para os Estados Unidos. Além disso, também sobre o governo Trump, a gente teve ali algumas palavras, mais uma vez, polêmicas, complicadas, para falar assim, do governo Trump. Ele coloca que claramente existe uma perseguição da mídia americana contra o seu governo. E aliás, galera, de verdade, né? Você pode até ter uma má vontade maior de algumas mídias em relação ao governo Trump do que tinha em relação ao governo Biden. Bem como a Fox News, por exemplo, era muito mais republicano do que exatamente democrata. Pois bem, dentro disso, ele colocou 2 exemplos, que é a ABC e a NBC, colocando que essas empresas hoje só o criticam e atendem aos interesses dos democratas. Até por isso ele defende que ele seria favorável a uma revogação da licença dessas 2 emissoras, alegando que elas são tendenciosas e falsas e representam uma ameaça à democracia. Por que eu falo que isso é preocupante, né? Vamos lá, estamos falando de uma sociedade, galera, convenhamos, Estados Unidos não é qualquer país, é um país que tem ali, uma liberdade de imprensa, supostamente ele é uma liberdade de imprensa, oposição, situação, existem vários países do mundo olhando, então se existe alguma mídia que é muito pró um país ou pró um governo do que o outro, essa mídia, ela fala, mas também tem o seu contraponto na sociedade americana, seja por meio dos podcasts, por meio da internet, por meio de outras mídias como a Fox News. Vocês percebem que esse tipo de discurso é muito parecido com outros que já aconteceram em outros países? Não, sabe o que é? É que essa mídia, ela representa uma ameaça à democracia e por isso deve ter a sua licença cassada. Eu já ouvi isso na Venezuela, por exemplo. Hugo Chávez, ele fechou a principal emissora do país, alegando que ela era um representante do imperialismo americano em solo venezuelano. Já ouvi esse discurso, por exemplo, na Nicarágua, de Daniel Ortega, quando ela alegava que as lideranças, por exemplo, cristãs, de bispos, pastores, na verdade representavam os interesses do imperialismo americano e por isso rádios, paróquias, enfim, tiveram que ser canceladas. Já ouvi esse discurso, por exemplo, em Nayib Bukele, que coloca, por exemplo, que políticos ou juízes que falem contra ele, na verdade, não é porque estão contra ele, é porque estão aliados às gangues.
Então, você pega uma pauta que é importante, como por exemplo a defesa da democracia, e começa a perseguir opositores ou mídias que não compactuem com o que você acha que é a defesa da democracia. Ou então, por exemplo, não, é culpa do imperialismo yankee, o imperialismo americano. Então o Nicolás Maduro, o Daniel Ortega podem fazer o que quiser porque eles colocam a culpa no imperialismo americano. Ou Nayib Bukele pode fazer o que quiser porque senão, se você for contra, você é aliado de gangue. Ou seja, essa justificativa de buscar um inimigo externo para justificar suas ações, olha, é bem conhecido na vida política. Você apoia, galera, a caça, né, ou a restrição aí da NBC e da ABC? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, a gente sabe que o continente europeu, ele passa por um processo bastante complicado que é a crise migratória. E talvez o Reino Unido seja uma das principais imagens disso. Quando a gente tem, por exemplo, um movimento que foi liderado pelo Rishi Sunak, antigo primeiro-ministro, movimento Stop the Boat, era justamente por pessoas que tentam atravessar o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido e entrar como imigrantes indocumentados. Ou até mesmo conseguir a questão de asilo, né? Ou seja, a condição de refugiado, um cara que está fugindo do seu país de origem porque arrisca a sua vida no país de origem. Os dados eles apontam que só nesse ano, em 2025, a gente teve até o momento 28.076 pessoas que cruzaram, um aumento de 46% em relação a 2024. Lembrando que o Brexit, ele aconteceu, não foi só pela questão migratória, mas também foi. O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, aconteceu principalmente porque vários membros ali do Reino Unido acreditavam que a União Europeia estava se tornando muito mais um bloco político, com o exército comum, políticas comuns, com hino comum, do que exatamente um bloco econômico. O próprio Nigel Farage, que foi um dos grandes líderes do Brexit, ele falava, não entenda errado, a gente não odeia a Europa, nós odiamos a União Europeia e as suas instituições, a Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, o Tribunal Europeu, o Parlamento Europeu, o Tratado de Lisboa, por exemplo, que aumentou o poder político da União Europeia frente aos governos nacionais, mas a gente gosta da ideia de um livre comércio. Mas além disso, claro que também teve a questão migratória. A gente sabe que o Reino Unido teve propostas polêmicas, como colocar, por exemplo, essas pessoas que aguardam uma condição de refugiados no Reino Unido em embarcações ali em Portland, altamente criticado porque era um espaço confinado, as pessoas passavam meses ali esperando e não tinham, né, a sua liberação. Teve o caso, por exemplo, de venda de pessoas em direção ao continente africano, que também foi prontamente criticado pela comunidade internacional, e o Keir Starmer, que não conseguiu recuperar a economia do Reino Unido e, além de tudo, demonstra uma fragilidade na sua questão migratória, vem tendo a sua popularidade contestada, mais uma vez por conta de uma crise migratória no Reino Unido. E aí, pessoal, será que os conservadores voltarão ao poder no Reino Unido? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Do mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.